bom dia família Canção Nova. Estamos ao vivo, agora são 9 horas e 30 minutos, 9h30, né? É hora de ficar bem informado. Olha, o estado de São Paulo voltou a registrar diminuição nas internações e por número de óbitos por Covid-19. E o governo brasileiro vetou o projeto de lei que previa indenização a profissionais da saúde. Daqui a pouco vamos conversar com um advogado sobre direitos e deveres dos trabalhadores nesse tempo de retomada da rotina nos ambientes de trabalho. E um alerta para o surgimento de novos focos de queimadas no interior do Brasil. E hoje, no Dia do Padre, uma mensagem do Papa Francisco a todos os sacerdotes para serem homens de compaixão e misericórdia. Essas e outras notícias você confere daqui 2 minutos. O governo federal vetou integralmente o projeto de lei que obrigava o pagamento a profissionais de saúde incapacitados pela Covid-19. Segundo o governo, a norma foi vetada por razões jurídicas. Vamos a Brasília saber mais informações dessa manhã com Otávio Martins. Oi, Otávio, bom dia. Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos que nos assistem. É exatamente isso. O presidente Jair Bolsonaro vetou de forma integral esse projeto que previa aí indenização para famílias e também para profissionais da saúde que ficassem incapacitados, né, por tempo indeterminado ou definitivamente, aqueles que trabalham na linha de frente do combate ao coronavírus. Na justificativa do veto, o presidente Jair Bolsonaro disse que o Congresso não apontou ali de onde viria esse dinheiro e por se tratar de um benefício de forma continuada, precisaria sim de se apontar de onde esse recurso seria tirado e também qual o impacto nas contas públicas. Então, o presidente deu essas justificativas principais para vetar aí esse projeto de forma integral. Esse veto volta a ser analisado pelo Congresso Nacional, que pode derrubá-lo. Ainda falando de vetos presidenciais, a gente também vê que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, suspendeu um veto do presidente ao projeto sobre o uso de obrigatoriedade no uso de máscaras, né? Então, o presidente Jair Bolsonaro disse que não era necessário, no seu projeto de lei, disse que não era necessário o uso de máscaras, por exemplo, em presídios, em prisões. Essa parte do projeto foi vetado pelo ministro Gilmar Mendes e também a parte que obriga ali estabelecimentos comerciais, por exemplo, a informarem o uso correto dos equipamentos de proteção individual. Essas duas partes foram suspensas ali dos vetos do presidente e a lei entra em vigor sem esses dois vetos, ou seja, fica aí a continuidade de obrigatoriedade no uso de máscaras em presídios, por exemplo. E tudo isso a gente acompanha toda essa movimentação do Congresso, do governo, por conta do combate ao coronavírus. Uma novidade é que o governo pretende investir quase 2 bilhões de reais ali na vacina contra o coronavírus. Essas informações foram dadas aí pelo Ministério da Saúde em coletiva. Então, quase 2 bilhões de reais deverão ser investidos aí na vacina do coronavírus. Ainda vão ser decididos as bases de como serão gastos esse dinheiro e também quem receberá primeiro essa vacina, mas o que se sabe é que esse dinheiro deverá ser investido aí nessas duas vacinas que já estão em estudos e testes aqui no Brasil. Agora, atualizando os números do coronavírus, a gente tem mais de 94 mil pessoas que já morreram pelo coronavírus no país. Os casos confirmados já ultrapassam aí a casa de 2 milhões e 700 mil pessoas que contraíram a doença. A boa notícia fica sempre por conta dos casos recuperados. São mais de 1 milhão e 900 mil pessoas que já conseguiram vencer a Covid-19. Tá bem, Otávio. Obrigado pelas informações. Um bom trabalho para você. Bom, na última semana, o estado de São Paulo voltou a registrar diminuição nas internações e no número de óbitos por Covid-19. Os dados são do governo paulista. Boa tarde. Dos 645 municípios paulistas, apenas 3 ainda não registraram nenhum caso de Covid-19. Arco-Íris, Florínia e Ribeirão Corrente, todos localizados no interior do estado. O governo de São Paulo voltou a enfatizar que houve queda de 8% no número de óbitos e 2% nas internações na última semana, em comparação com a anterior.
Essa redução tem sido puxada pela melhora da pandemia na capital e região metropolitana. Na Grande São Paulo, a redução no número de vítimas fatais foi de 29%. Até o momento, o estado registrou 560.200 casos confirmados, 23.365 óbitos e recuperados somam 378.600. Embora o número de infectados continue subindo, a ocupação dos hospitais se mantém num grau de estabilidade, atualmente em 61%, ou seja, de cada 10 leitos de UTI, 6 estão ocupados. Esse número foi registrado pelo Estado no fim de abril. Ou seja, nós temos quase a metade, 40% dos leitos ociosos disponíveis para atendimento da população. Isso dá muita segurança para o acompanhamento, para o nosso monitoramento e para que a gente possa, nas próximas semanas, voltarmos com segurança, de forma gradativa, gradual, a outras ações de flexibilização. Embora o retorno das aulas ainda seja incerto, o governo anunciou a alteração no currículo do ensino médio do ano que vem, conforme previsto na Base Comum Curricular aprovada em 2017. Os alunos terão 1.800 horas destinadas para a formação básica, com as matérias tradicionais, e outras 1.350 horas para 12 opções de cursos, que mais se identifiquem com o estudante. A seguir, depois de 141 dias, Portugal não registra mortes por Covid-19. Nós vamos para o intervalo com imagens ao vivo aqui da capital paulista, da Vila Mariana. Voltamos a seguir. CNN Notícias está de volta, agora faltando 19 minutos para 10 da manhã. E a gente fala de notícia internacional. Nos Estados Unidos, o furacão Isaías ainda está causando estragos por lá. A gente acompanha essa notícia e outros destaques dos jornais estrangeiros. O The Washington Post estampa: furacão Isaías, de categoria 1, provocou chuvas torrenciais, ventos fortes e inundações costeiras após chegar em terra nas Carolinas do Sul e do Norte. A tempestade desencadeou rajadas de vento de 90 km por hora quando chegou à costa. Isaías também causou inundações históricas em Myrtle Beach. Ele deve chegar ao meio Atlântico e ao nordeste dos Estados Unidos nesta terça-feira, causando mais chuvas, ventos e inundações da costa da Virgínia ao Maine. O francês Le Monde destaca: Conselho Científico pede preparação para uma segunda onda de coronavírus no outono. Em um comunicado publicado nesta segunda-feira, especialistas pedem que as principais cidades francesas preparem um plano de contenção local. E o destaque do jornal japonês Yomiuri Shimbun afirma: foram registrados 309 casos confirmados de coronavírus em Tóquio nesta terça-feira. É a primeira vez em 3 dias que o total diário é superior a 300 e o 8º dia consecutivo em que esse número excede 200. Agora são 14.022 pessoas que testaram positivo para o coronavírus na capital do Japão. E a Organização Mundial da Saúde alertou que o Brasil vai ter que repensar uma estratégia para sair da crise. A gente vai agora conversar com a Vanessa Andrade, que tem acompanhado as coletivas da OMS. Durante coletiva de imprensa ontem na Suíça, a Organização Mundial da Saúde alertou que não existe uma solução mágica contra a Covid-19 para o Brasil, que atualmente está com mais de 60 mil novos casos diários e que o país precisará percorrer um longo caminho para conseguir sair dessa crise. Que o ideal seria que as autoridades repensassem as suas estratégias para superar essa pandemia. Aqui na Inglaterra, o governo britânico emitiu um comunicado para que as pessoas se mantenham alerta, pois há indícios que a Europa esteja passando por uma segunda onda. Inclusive, algumas cidades inglesas retornaram para o esquema de isolamento social devido ao alto índice de casos. E nessa quarta-feira, o primeiro-ministro britânico Boris Johnson fará uma reunião para tomar novas medidas. A previsão, caso contrário, é que uma nova onda chegue por aqui nas próximas 2 semanas. E depois que a Universidade de Oxford divulgou seus resultados positivos sobre uma vacina contra a Covid-19, o governo russo alega que a sua versão está alguns passos à frente.
Segundo informações do jornal britânico The Telegraph, a produção da vacina russa deve iniciar no próximo mês para que em outubro a população comece a ser imunizada. E o ministro da Saúde da Rússia informou que os testes clínicos foram encerrados e que eles estão apenas aguardando a aprovação da vacina para 10 de agosto, com vendas destinadas para países como o Brasil, a Índia e a Arábia Saudita. Sobre o desenvolvimento dessas novas vacinas, o diretor-geral da OMS, Dr. Tedros Adhanom, disse que ainda há esperanças de que não devemos desistir e que o uso da máscara, contudo, deve se tornar um símbolo de solidariedade por todo o mundo. Vanessa Andrade para o Canção Nova Notícias. E pela primeira vez desde março, Portugal não registrou mortes por Covid-19. No dia 16 de março desse ano, foi registrada em Portugal a primeira vítima do Covid-19. De lá para cá, os portugueses ouviam todos os dias, nas conferências diárias do Ministério da Saúde, o número de pessoas que perderam a luta contra essa doença. Mas ontem, pela primeira vez, não aconteceu nenhuma morte relacionada ao Covid-19. O ministro da Saúde, Antônio Lacerda, disse que 0 óbito é um motivo de grande satisfação, mas disse também que o país não pode abaixar as guardas. Continua-se a fazer o mesmo número de testes para ver se as pessoas estão sendo contaminadas. Também pediu à população que nesse período de férias, nesse mês de agosto, férias na Europa, porque são férias de verão, as pessoas continuem com a etiqueta respiratória, usando máscaras e também tendo distanciamento social. O ministro disse que já estão sendo preparadas algumas orientações de intervenção para o outono e inverno, para que continuem mantendo o número baixo de novas infecções ou que até zere o número de novas infecções do Covid-19. O ministro da Saúde, no final da conferência de imprensa, lembrou os portugueses que o sucesso coletivo está nas ações individuais. Cada cidadão é responsável pelo sucesso da vitória da nação contra o Covid-19. Cíntia Santos, de Lisboa, para o Canção Nova Notícias. A seguir, vamos entender mais sobre direitos e deveres de trabalhadores e patrões na retomada do trabalho. Vamos para o intervalo com imagens daqui de São Paulo. Hoje a temperatura pode variar entre 11 e 23 graus. A retomada da rotina nos ambientes de trabalho tem exigido diversas adaptações de patrões e colaboradores. Sobre esse assunto, nós conversamos com um advogado que fala sobre direitos e deveres dos trabalhadores. Olá, tudo bem? Então, alterar o ambiente de trabalho do modo presencial para o modo telemático é possível sim. Segundo a lei, artigo 75C da CLT, exige-se, contudo, o mútuo consentimento. A vontade, portanto, conjugada do empregador com a do empregado. Já trazer o trabalhador do ambiente telemático para o ambiente presencial, a lei dispensa o mútuo consentimento, basta que haja apenas uma convocação, portanto, a vontade do empregador. Porém, é preciso observar um intervalo mínimo de 15 dias entre a convocação e o efetivo retorno ao ambiente de trabalho. Esses 15 dias se faz necessário para o empregado poder se preparar para essa nova rotina, onde ele sai da sua casa para poder voltar para o chão da fábrica, certo? A MP 927, que foi editada em março por conta da pandemia, tratava a respeito dessa alteração, mas ela acabou perdendo sua duração. Ela tinha um prazo de 60 dias, prorrogado por mais 60 dias. Essa MP não foi convertida em lei, então a gente volta a usar a regra da CLT, do artigo 75C, que foi essa que eu acabei de me referir, tá? Caso, obviamente, o empregado saia do ambiente telemático e volte para o ambiente físico, presencial, ali do chão da fábrica, tenha algum tipo de gasto com deslocamento, no caso de um vale transporte, por exemplo, todos esses gastos com deslocamento ficam sob a responsabilidade do empregador.
Uma das características mais apaixonantes do direito é o seu caráter sinalagmático, né? Apesar disso parecer o nome de um remédio, é algo extremamente simples. Não existe direito sem deveres, né? O direito ele é uma via de mão dupla. Se por um lado existe um dever, por outro lado existe um direito. E nós somos assim, nós somos sujeitos de direitos e deveres. As pessoas às vezes esquecem, né, e acham que só são detentoras de direitos, mas também tem muito dever para cumprir. E numa relação de emprego, qual é o principal dever do empregado? Obedecer às ordens do empregador. Ordens, obviamente, que são ordens legais, morais, éticas e que dizem respeito àquela relação contratual. A gente vê agora a previsão do tempo. Olha, o tempo seco e quente favorece o aumento e o surgimento de novos focos de queimadas a cada dia em todo o interior do Brasil. Veja a previsão do tempo para esta terça-feira. A terça-feira será mais um dia de sol forte, nenhuma chuva e baixa umidade em quase toda a região sul. Sol forte e tempo firme na maioria das áreas do sudeste. O sol aparece entre muitas nuvens apenas no litoral do Espírito Santo. Dia ensolarado também em todo o centro-oeste. Os níveis de umidade relativa do ar ficam extremamente baixos à tarde. No norte, tempo instável e chuva a qualquer momento em Roraima. No Amapá, Amazonas e Pará, ocorrem pancadas isoladas à tarde. O tempo permanece firme com baixa umidade nas demais áreas da região. No norte, chove na Bahia, Sergipe e Alagoas. Em São Luís, ocorrem pancadas de chuva. O tempo fica firme nos demais estados. Bom, a gente está de volta agora e nós vamos a Roma, porque tem informação da Lísia Costa. Ela traz detalhes para a gente sobre a saúde do Papa Emérito Bento XVI. O jornal publicou uma entrevista com o biógrafo do Papa Emérito que esteve no Vaticano neste final de semana e visitou o Bento XVI. Peter afirmou que Bento XVI está com uma doença infecciosa no rosto que provoca dor e que o deixou muito frágil. Na entrevista, ele afirmou que a capacidade intelectual e a memória do Papa Emérito não foram afetados, mas a sua voz é quase inaudível. Afirmou ainda que, mesmo assim, Bento se mostrou otimista e afirmou que, se a força retornar, ele poderá pegar sua caneta novamente e continuar a escrever. Em junho, o Papa Emérito Bento XVI visitou seu irmão Georg Ratzinger na Alemanha. Foi a primeira vez que o Papa deixou a Itália após a sua renúncia em 2013. Bento vive num mosteiro dentro dos Jardins Vaticanos. Da redação do Jornalismo de Roma para o Canção Nova Notícias. Obrigado, Lísia. E de acordo com o Vaticano, citando o secretário pessoal de Bento XVI, não há motivos para preocupação especial sobre a saúde do Papa Emérito. O secretário pessoal, Dom Georg Genswein, disse que Bento XVI está se recuperando de uma doença dolorosa, mas não séria. Hoje é dia de São João Maria Vianney, padroeiro dos padres, e o Papa Francisco enviou uma mensagem aos sacerdotes na rede social que diz assim: peçamos ao Senhor para sermos homens que testemunhem com a vida, a compaixão e a misericórdia que somente Jesus pode nos dar. Parabéns a todos os padres por esse dia. O CN Notícias está terminando. A seguir você acompanha a Missa dos Santos Óleos, direto da Catedral de Lorena. Um ótimo dia para você.